bora mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais inacreditáveis e com certeza mais secretos da história do século XX. Nessa análise, a gente vai descobrir a época em que a resposta para essa pergunta não era só um gigantesco sim, mas também era um dos segredos mais bem guardados da história. Parece coisa de filme, né? A CIA bancando a arte. Mas como é que isso foi acontecer? Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário, no campo de batalha onde tudo se desenrolou. Então, vamos lá. Imagina o seguinte: a Segunda Guerra Mundial acabou de terminar. Europa está arrasada, um verdadeiro vácuo de poder e de ideias. Era o terreno perfeito para um novo tipo de conflito. E aí, a gente tinha dois gigantes. De um lado, a União Soviética, com a bandeira do comunismo, do coletivismo. Do outro, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo e o individualismo com unhas e dentes. Basicamente, duas visões de mundo que não podiam coexistir em paz, prontas para bater de frente. Olha, a coisa era séria, muito séria. O que estava em jogo era o futuro do planeta. E o pessoal lá em Washington, os políticos americanos, eles sacaram que para ganhar essa briga, não ia adiantar só ter mais tanque ou mais bomba. Eles precisavam de uma arma diferente. Uma arma, digamos, mais sutil. E aí que entra a CIA. A solução que eles encontraram não foi fabricar mais armamento pesado. Nada disso. A ideia foi criar uma frente cultural super sofisticada. Uma arma que não fazia barulho, mas que tinha um poder de fogo impressionante. É aqui que a trama engrossa de verdade. Eles criaram o chamado Congresso pela Liberdade Cultural. No papel, era uma organização incrível, cheia de intelectuais, artistas, defendendo a liberdade de pensamento contra qualquer tipo de totalitarismo. Só que, por trás dos panos, a história era bem outra. E quem é que tocava essa operação gigantesca? Era um grupo pequeno, mas muito bem escolhido. Tinha, por exemplo, o agente da CIA, Michael Josselson, super pragmático, que era o cérebro de tudo. E para dar uma cara mais artística para a coisa, tinha o Nicholas Nabokov, um compositor russo-americano super carismático, que era o rosto público da organização. Beleza, já entendemos quem estava por trás. Agora vamos ver quais eram as armas dessa guerra. Como é que eles transformaram essa ideia numa campanha que rodou o mundo todo? Uma das principais armas era uma revista chamada Encounter. Pensa numa publicação super chique, de alto nível, lida pelos maiores intelectuais da Europa. Ela virou uma referência. O detalhe, ninguém imaginava que por trás de todo aquele prestígio, o dinheiro vinha direto dos cofres da CIA. E nas artes plásticas, a estratégia era genial. Eles pegaram o expressionismo abstrato americano, sabe, aquelas telas caóticas, cheias de liberdade, de individualismo, e colocaram como o oposto total do realismo socialista da União Soviética, que era aquela arte super rígida, controlada pelo governo. Era literalmente a imagem da liberdade contra a imagem do controle. E não parou por aí, não. A campanha era gigante, o alcance era impressionante. Eles bancaram de tudo, desde turnês da Orquestra Sinfônica de Boston pela Europa, até animações baseadas nos livros do George Orwell, como A Revolução dos Bichos, tudo para martelar a mensagem antitotalitarismo. O objetivo final era muito claro. Era para mostrar para o mundo inteiro que os Estados Unidos não eram só, sei lá, cowboys e de dinheiro, que existia uma vida cultural rica, vibrante, que o país era, sim, digno de liderar o tal mundo livre. Ok, mas fica a pergunta, né? De onde vinha tanto dinheiro sem que ninguém percebesse? É aqui que a coisa vira um filme de espionagem de verdade. A CIA montou um esquema super complexo de lavagem de dinheiro, basicamente. Eles usavam fundações de caridade de fachada com a tal da Fundação Fairfield. O dinheiro do governo entrava ali e saía do outro lado como se fosse uma doação de gente rica e boazinha para o Congresso pela Liberdade Cultural. Uma engenharia financeira digna de aplausos, convenhamos. Para se ter uma ideia, só para bancar a turnê da Orquestra de Boston em 52, eles usaram $130 mil. E esse dinheiro entrou nos registros como uma doação de indivíduos ilustres. Isso é só um exemplo, um gostinho do tamanho da operação e do quanto eles estavam dispostos a investir. Só que um segredo desse tamanho não dura para sempre, né? Uma hora a casa ia cair. E a verdade já estava batendo na porta. Durante os anos 60, alguns jornalistas mais curiosos começaram a puxar o fio da meada. Foram juntando as peças uma a uma. Até que em 1967, a bomba estourou. A história toda veio a público e, nossa, foi um escândalo que abalou o mundo da arte e da política. O impacto foi devastador.
Imagina, artistas e intelectuais que achavam que estavam lutando por uma causa nobre, descobriram que eram, na verdade, peões num jogo de poder. Para muitos, foi uma traição absurda, uma mancha de propaganda que sujou o trabalho de uma vida inteira e colocou em xeque a própria ideia de liberdade de expressão. E tem um custo humano, né? Um editor da época, quando descobriu tudo, disse que foi como estar num filme de espionagem e de repente perceber que o seu grande benfeitor era, na verdade, o vilão. O estrago pessoal para essa gente, que em grande parte nem sabia de nada, foi gigantesco. Uma tragédia particular no meio desse xadrez global. No fim das contas, essa história toda da Guerra Fria cultural deixa uma pergunta no ar, uma pergunta bem complicada e que vale até hoje. Será que a arte consegue ser 100% independente quando quem paga a conta, em segredo, é o poder? Fica aí a reflexão.